Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos nesta noite para trazer mais um assunto sobre um vídeo que eu já iniciei o assunto, que fala do anticristo. Esse termo que é um terror para os futuristas, para as pessoas que acreditam neste ensino que existe no sistema. Eles colocam esse ser muito, digamos assim, com um tipo de espanto para as pessoas, né, que causa um certo terror. Mas porque as pessoas que estão nos sistemas, eles não sabem, né, que essas coisas já aconteceram. E eles acham que é uma coisa que vai causar destruição, uma coisa. Já eles, no sistema, eles têm mais medo do anticristo do que do próprio Cristo. Você entendeu? Tem mais medo desse mito, do ensino do anticristo do que do próprio Cristo. É pavor de pessoas que estremecem quando vê falar. É do número do 666, que é o número da besta, o selo da besta, e desse anticristo. Bom, como eu estou aqui falando, e eu já iniciei aqui no Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3, diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavras, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está. Nós observamos aqui neste assunto que o apóstolo Paulo, ele está advertindo aqueles irmãos a terem o cuidado de não acreditar em palavras, porque era o caso aqui desse assunto, que as pessoas estavam agoniadas preocupadas sobre a vinda de Cristo, a volta do Cristo, a segunda vinda, e eles eram naqueles dias perseguidos, aqueles cristãos que estavam aguardando, esperando a volta, ansioso, estavam tão apressados que hoje o sistema, eles chegam a zombar daqueles irmãos que dizem lá nos seus comentários. Esta Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem vários comentários que zomba daqueles primeiros cristãos, que eles zombam porque
eles pensavam que a vinda de Cristo seria naqueles dias, e por isso que eles estavam apressados, mas eles não estavam enganados. Enganado está hoje os futuristas que pensam ainda que Cristo vai vir ainda, acreditando numa coisa que já passou, que já aconteceu há milhares de anos. Então aqui o apóstolo Paulo advertiu porque os falsos judeus e falsos apóstolos, quando fala falsos apóstolos, não está se referindo aos 12 discípulos de Cristo, porque alguém pode querer misturar tudo e achar que os 12 discípulos eram perseguidor de Paulo e era eles de forma nenhuma. Não pense isso, que Paulo tinha Pedro e os demais apóstolos por inimigo, de forma nenhuma. Sim que havia alguns atritos, porque Paulo pregava para a incircuncisão e Pedro e os demais apóstolos para os da circuncisão. Era esta a confusão que havia. E certo que os apóstolos tinham que guardar a lei, mesmo sabendo que não era mais necessário. E Paulo já sabia que não era necessário, mas pregava para os gentios. E você, quem leu a Escritura, vê que Paulo, quando ia para Jerusalém, ia cumprir as ordenanças da lei. Então, esses falsos apóstolos que apareciam naquelas reuniões, naquelas cidades onde tinha os cristãos, né, os eleitos de Cristo, ele chegava com palavras para tirar o foco da mensagem que Paulo tinha ensinado. E então aqui Paulo estava recomendando aos irmãos sobre isso, que os irmãos não se movessem facilmente do entendimento. Veja que era o evangelho que Paulo tinha pregado para eles, que ele não se movesse daquele entendimento, né? Nem se perturbasse, nem vos perturbei, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Na realidade, aqui não estava perto. Aqui ainda ia demorar algum período, como eu falei no outro vídeo, que durou ainda cerca de 19 a 20 anos para acontecer o que aconteceu em 70, que Paulo escreveu essa epístola, provavelmente no ano 50 a 51 depois de Cristo. Então aqui ele recomendava que aqueles irmãos eles não se movessem, não se perturbassem, porque não seria de qualquer maneira. Tinha que haver algumas manifestações para poder acontecer a vinda do Salvador. Veja que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste. Veja que tinha que haver manifestações. O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Então, tinha que haver essas manifestações para que esse homem, para que acontecesse a vinda de Cristo, e este homem do pecado, quando ele aparecesse, a Bíblia diz que ele viria com poder e prodígio de mentira,
e ele vinha sobre a eficácia. Aqui na nossa Bíblia está falando assim, sobre a eficácia de Satanás. Com a maldade, né? Com a maldade, com a operação do erro, do engano, da mentira. Inclusive, era isso que faria com que ele queresse ser Deus, enganando o povo, dizendo que era Deus, ou querendo ser adorado, que foi os imperadores. E quem sabe a história sabe que quem quis que isso acontecesse foi Nero. Era esse homem, não dá outro a não ser ele, que era o homem do pecado, o homem maligno, o homem que perseguiu os cristãos. Foi através dele que veio a rebelião dos judeus e através dele veio a grande perseguição, grande derramamento de sangue, perseguição contra o povo santo. Então, neste período do anticristo, se daria a apostasia, porque tanto os cristãos eram perseguidos pelos aqueles falsos judeus, como também se levantaria esse homem mau, e ali começava aquela perseguição contra os cristãos. Foi o tempo que houve a traição, aquelas palavras que Cristo disse, porque tudo está alinhado com os ensinos de Cristo, com as palavras de Cristo. Então ali aconteceria que o povo começava a abandonar a fé, desistindo de continuar seguindo aquela fé que eles tinham recebido. Tanto judeu como não judeu, os gentios, eles na perseguição começaram a desistir. E a apostasia, na epístola aos Hebreus, a Bíblia mostra que a apostasia ali já estava acontecendo. Foi no primeiro século. O futurista, ele diz que é nesses dias que nós estamos vivendo. Esse mundo já abandonou Deus há muito tempo. Uns creem, mas creem mais em mentira. Se esses ensinos que existem por aí, se fosse o verdadeiro evangelho, os homens não acreditavam, os homens não se esforçavam tanto, porque nós vemos que as pessoas, elas são leigas, elas são simples, e por serem tão simples, eles se esforçam a obedecer, a guardar as ordenanças, a cumprir tudo que os evangelhos, os ensinadores ensinam, mas sem saber o que estão fazendo. Então não vai ser possível explicar mais sobre este assunto neste vídeo, porque eu não quero fazer vídeos prolongados, prefiro vídeo mais curto. Mas quero dar ainda continuidade em outro vídeo falando sobre estes acontecimentos, estas manifestações que se daria antes da vinda da volta do Messias. A apostasia, a manifestação do homem mau, né? Do homem do pecado. Por que era homem do pecado? Porque ele era contra tudo que se chama Deus. Era inimigo de Deus. Ele foi diferente de outros imperadores que houve, que não impediu, não perseguiu Deus tanto. Houve problema com o povo, houve, mas não chegou a perseguir Deus. Perseguindo o povo de Deus, perseguia Deus, destruindo tudo, se opondo. Mas esse homem aqui, o homem do pecado, ele fez isso. A Bíblia diz que ele fez, ou faria. O que já fala que ele fez na história, né? Na história deste homem maligno que se levantou-se dos anos 66 por diante. Esse homem se levantou para perseguir
o povo de Israel. Graça e paz para você. Quero agradecer a você que tem se inscrito neste canal. Abraço para todos os irmãos, para o meu amado irmão Antônio Vieira e para a sua família. Que Deus continue te abençoando e ajudando o servo. Vá em frente e graça e paz para todos. Amém.